Existem lugares no planeta Terra onde você simplesmente não pode pisar. Não importa quem você seja, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantas conexões você possua. Alguns desses lugares são proibidos por questões de segurança. Faz sentido, certo? Mas outros são proibidos por razões que quase ninguém comenta publicamente. E é sobre esses que vamos falar hoje. Você já parou para pensar por que alguns locais permanecem fechados por décadas, sem uma explicação clara? Daqui a alguns minutos, você vai descobrir um lugar onde a própria natureza se tornou uma ameaça invisível. E não estou falando de animais selvagens. Mas antes disso, vamos começar com uma ilha. Uma ilha que parece perfeita, paradisíaca, mas que guarda um segredo que o mundo inteiro decidiu não tocar. Este é o primeiro episódio da série Mistérios Proibidos do Mundo. Aqui, nós não falamos de lendas. Não inventamos histórias. Nós exploramos lugares reais, restrições reais e tentamos entender o que realmente está por trás dessas proibições. Alguns desses locais você já ouviu falar. Outros podem ser novidade até para quem acha que sabe tudo sobre os mistérios do planeta. E uma coisa eu garanto: depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para um mapa da mesma forma. Prepare-se, porque alguns desses lugares existem há décadas e continuam completamente fechados até hoje, sem exceções. Primeiro lugar, a ilha que o mundo decidiu esquecer. Imagine uma ilha perdida no meio do oceano, cercada por águas cristalinas. Mata fechada, um verdadeiro paraíso intocado pela civilização moderna. Agora me responda. Por que um lugar assim seria totalmente proibido? Não há turismo, não há visitas guiadas, não há pesquisadores entrando e saindo, e qualquer tentativa de aproximação é imediatamente bloqueada, às vezes por barcos da marinha, às vezes de formas bem mais diretas. Você sabe qual ilha é essa? Essa ilha abriga uma das últimas tribos completamente isoladas do mundo moderno. Pessoas que nunca tiveram contato com tecnologia, que não conhecem internet, carros, aviões, nada. E o governo decidiu protegê-los. A justificativa oficial? Preservar a cultura deles, evitar doenças, respeitar o direito à autodeterminação. Faz sentido, certo? Mas aqui está o que poucos comentam. Houve tentativas de contato no passado. Algumas foram violentas, outras terminaram em tragédia. E desde então, a decisão foi clara. Ninguém entra. Ninguém tenta, ninguém arrisca. E aí surge a pergunta que ninguém faz em voz alta. Estamos protegendo eles? Ou estamos nos protegendo de algo que não queremos enfrentar? Pense bem. Se o isolamento é tão importante, por que algumas pessoas ainda tentam se aproximar? Por que há histórias de turistas sendo detidos antes mesmo de chegarem perto? A verdade é que essa ilha representa algo maior. Ela representa a fronteira entre dois mundos, e o mundo moderno decidiu que essa fronteira não deve ser cruzada. Mas isso é só o começo, porque o próximo lugar é diferente, muito diferente. Segundo lugar, a zona onde a natureza retomou tudo, mas você não pode voltar. Agora eu quero que você imagine outra coisa, uma região inteira, cidades, casas, escolas, parques, tudo abandonado, completamente vazio. A natureza cresceu por cima. Árvores atravessam janelas. Animais circulam livremente pelas ruas. Parece quase pacífico. Mas tem um detalhe crucial. Ninguém pode voltar a morar ali. Ninguém pode ficar muito tempo. E isso vai continuar assim, por centenas de anos. Já sabe do que eu estou falando? Décadas atrás, um acidente mudou tudo nessa região. Não foi um terremoto. Não foi uma guerra. Foi algo invisível. Algo que você não consegue ver, cheirar ou sentir, mas que está lá, até hoje. Radiação. A radiação não tem cor, não tem cheiro, não faz barulho, mas ela está presente. E mesmo décadas depois do acidente, ainda há áreas onde você não pode permanecer por mais de alguns minutos. E sabe o que é mais assustador? A natureza não liga. Os animais voltaram. As plantas cresceram. A vida continuou. Mas para nós, humanos, o lugar continua mortal. Existem cientistas que entram na região, é verdade. Mas eles usam equipamentos de proteção, medidores de radiação. E mesmo assim, o tempo de permanência é rigorosamente controlado.
Alguns moradores antigos tentaram voltar, ilegalmente, só para ver suas casas uma última vez. Alguns conseguiram, mas pagaram o preço. E aqui está o paradoxo que ninguém gosta de falar. Nós criamos esse lugar proibido. A natureza não fez isso. Nós fizemos. Foi erro humano. Foi negligência. Foi uma combinação de fatores que resultou em um dos piores acidentes da história moderna. E agora, aquela região inteira virou um monumento. Um lembrete permanente do que acontece quando subestimamos o poder do que criamos. Você entraria lá, mesmo sabendo que cada segundo expõe você a algo invisível, mas potencialmente fatal? É uma escolha interessante, não é? Porque, tecnicamente, você pode entrar. Fisicamente, não há nada te impedindo. Mas deveria? Guarde essa pergunta. Porque o próximo lugar é ainda mais intrigante. Terceiro lugar. Os arquivos que ainda não podem ser abertos, nem todos os lugares proibidos são físicos. Às vezes, o lugar proibido é uma sala. Às vezes, é um cofre. Às vezes, é um arquivo digital trancado a 7 chaves. Existem, neste exato momento, milhares de documentos que você não pode ler. Informações sobre eventos históricos, decisões governamentais, operações militares. E não estou falando de teorias da conspiração. Estou falando de arquivos oficiais, classificados, protegidos por leis de sigilo. A pergunta é: por quê? Por que algumas informações ainda precisam ficar escondidas, décadas depois? A justificativa oficial geralmente é a mesma: segurança nacional, proteção de identidades, sensibilidade diplomática. Mas vamos ser sinceros. Você já parou para pensar no que pode estar nesses arquivos? Decisões que mudaram o curso da história, acordos secretos entre nações, operações que nunca foram publicamente reconhecidas. E olha, antes que você pense que isso é coisa de filme, saiba que há casos documentados de arquivos sendo liberados décadas depois e revelando coisas que ninguém imaginava. Informação é poder. E quando a informação é restrita, quem realmente tem o poder? Existem pesquisadores, historiadores, jornalistas que passam anos tentando acessar esses documentos. Alguns conseguem, outros não. E aqui está o que é realmente fascinante. Muitos desses arquivos têm data de vencimento, ou seja, legalmente eles deveriam ser liberados em algum momento. Mas quando esse momento chega, a classificação é renovada. Mais 20 anos. Mais 30 anos. Por quê? O que há nesses documentos que ainda não estamos prontos para saber? Pense nisso enquanto vamos para o próximo lugar, porque este aqui é ainda mais controlado. Quarto lugar, a área militar que não existe, mas está no mapa. Deserto. Meio do nada. Quilômetros e quilômetros de nada. Ou pelo menos é isso que parece, porque na verdade aquela área isolada é um dos lugares mais vigiados do planeta. Cercas, sensores, câmeras, patrulhas constantes e um aviso bem claro: uso de força letal está autorizado. Você sabe do que estou falando? Existem áreas militares restritas em vários países. E olha, vamos ser realistas. Faz todo o sentido. São lugares onde tecnologias experimentais são testadas, onde treinamentos estratégicos acontecem, onde segredos de defesa nacional estão protegidos. Não há conspiração nisso. É simplesmente como governos e forças armadas funcionam. Mas aqui está o problema. Quando um lugar é tão restrito, tão secreto, tão protegido, a imaginação humana faz o resto. E aí começam as histórias, as teorias, as especulações. Será que é só um centro de testes? Ou há algo mais? A verdade é que, provavelmente, é exatamente o que dizem que é. Um lugar onde aviões experimentais são testados, onde tecnologias militares são desenvolvidas, onde estratégias são ensaiadas. Mas admita, uma parte de você quer acreditar que há algo mais, não é? E essa é a questão. Essa é a razão pela qual lugares proibidos fascinam tanto. Porque nós, como seres humanos, somos atraídos pelo desconhecido, pelo que não podemos alcançar, pelo que nos é negado. E quando algo é negado com tanta força, nossa curiosidade só aumenta. Mas será que deveríamos mesmo saber de tudo? Será que algumas restrições existem por boas razões? A verdade é que lugares proibidos sempre vão existir. Alguns para proteger culturas que escolheram permanecer isoladas.
outros para evitar riscos reais à saúde e segurança. E alguns, porque certas informações simplesmente não estão prontas para serem reveladas ao público. Mas todos eles têm uma coisa em comum: quanto menos sabemos, mais imaginamos. E talvez seja exatamente isso que torna esses lugares tão fascinantes. Não é o que está lá, é o que poderia estar. É o mistério, é a incerteza. É a sensação de que existe algo além da nossa compreensão imediata. E olha, não há nada de errado com isso. Curiosidade é parte da natureza humana. É o que nos fez explorar continentes, mergulhar nos oceanos, ir ao espaço. Mas também precisamos reconhecer que algumas restrições existem por boas razões. Proteger vidas, preservar culturas, garantir segurança e talvez, só talvez, algumas portas devam permanecer fechadas. E este foi apenas o começo. Lugares proibidos, restrições reais, explicações que nem sempre são simples. Mas e se eu te disser que existem lugares que oficialmente não existem? Lugares que aparecem em mapas antigos, mas que foram apagados dos registros modernos. Ilhas que sumiram, cidades que foram literalmente removidas da história oficial. Regiões que você não encontra mais em nenhum GPS. Por quê? O que aconteceu nesses lugares? Isso você vai descobrir no próximo episódio de Mistérios Proibidos do Mundo. E se você curtiu este vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho, porque toda semana eu trago um novo mistério, um novo lugar, uma nova história que vai fazer você questionar tudo que você achava que sabia sobre o mundo. Aqui no Planeta Animag, nós exploramos o impossível. E você está convidado para essa jornada. Nos vemos no próximo episódio.